Bom dia, povo de Deus, paz do Senhor Jesus. Mais uma manhã, graças a Deus. Hoje nós vamos falar do terceiro hábito de sucesso. E esse hábito é o hábito de liberar decretos. Hábito de decretos. Hoje vai ser pesada essa live, poderosa, ficar comigo até o final. Tá bom? Esperar o pessoal chegar aí. E eu vou começar orando. Vamos orar, entregando essa live ao Senhor. Débora, bom dia, tudo bem? Como é que você tá, Débora? Mais um dia, né? Vamos lá. Hoje o assunto é profundo. Diego, bom dia, meu irmão. Eu vou pedir um favor a vocês. Se for possível, envia essa live aí para pelo menos umas 5 pessoas que acordem esse horário. Eu vou ver algumas pessoas aqui diferentes da minha... Achei que legal. Gente que eu não estou acostumado a mandar, porque a gente acaba mandando sempre para as mesmas pessoas, né? Porque tá na nossa lista aqui. Opa, aqui, tô achando aqui algumas pessoas aqui diferentes. Legal, foi. Vamos lá, vamos orar, porque hoje o assunto é bem interessante. Chegou Alan aí, Alan Souza. Bom dia, meu irmão. Pai, seja bem-vindo. Vamos orar e hoje a gente vai falar de decretos. Decretos. Fundamental para o sucesso na caminhada cristã, na sua vida pessoal particular. Precisamos entender sobre decretos. Senhor, obrigado, Pai. Pai, eu entro nesse ambiente, eu entro nessa live, Senhor, entendendo que isso aqui é um ambiente, Senhor, onde nós estamos entrando, inclusive em casas aqui, Pai. Pai, para liberar a Tua palavra, então eu te peço no nome de Jesus, que o Senhor dê ordem aos seus anjos ao nosso respeito, Senhor. Senhor, comece a mover, Pai, toda a sua guarnição de anjos, Senhor, e vem acampando ao redor daqueles que o temem, Senhor. Senhor, vem cercando ambientes com seus anjos, guardando casa, Pai, locais de trabalho, Pai, ainda que esteja em movimento, que o seu anjo esteja ao lado de cada um de nós, Pai, que estão aqui, Pai, dispostos a crescer em Ti, mergulhar na Tua palavra, conhecer mais de Ti, Senhor. Senhor, nos guarda, Senhor. Senhor, eu te dou liberdade total nesse ambiente aqui, Pai. Pai, que o Teu Espírito, ele venha, Pai, fluir neste lugar, que possamos ser cheios do Teu Espírito, ministrar a Tua palavra, não conforme a sabedoria humana ou o nosso entendimento e conhecimento, mas uma direção do Teu Espírito, Pai, uma direção especial, fundamental do Teu Espírito, Senhor, nos leva a uma profundidade, Pai. Nós não estamos satisfeitos com muitas coisas que temos vivido, Senhor, nós queremos mudar. Pai, o ambiente de mudança, ele parte da Tua palavra, Senhor. O conhecimento para mudar, Pai, a realidade espiritual, emocional, financeira, física da nossa vida parte da Sua palavra, Pai. Nós estamos aqui, dedicados e mergulhados a conhecer mais de Ti. Se revela para nós, Senhor. Te pedimos isso, Senhor. Senhor, vem com a Tua graça, com o Teu favor e o Teu poder nessa live. É o que eu te oro, Senhor. Eu te agradeço, te entregando este ambiente, a minha casa e todos que estão aqui, Pai. Juntamente, Pai, com tudo que será ministrado aqui, no nome de Jesus. Amém? Vamos embora. E aí, Lucão? E hoje o Lucão tá aí, ó. Eloá, minha irmã. Patrícia tá sempre com a gente aí. Patrícia Santos, William. Irmã Leila, paz do Senhor Jesus. Seja bem-vinda. Irmãos, o assunto hoje é muito interessante. Muito pesado, tá? Pesado, o que eu digo, profundo. Então eu vou entrar logo nele e pra gente descortinar algumas coisas aqui, tá bom? Então vamos lá. A gente tá falando hoje, quarta-feira, terceiro hábito de sucesso, tá? Terceiro hábito de sucesso. E nós falamos de 2 hábitos, né? Alguns hábitos mais na frente, eu não vou nem citar aqui porque o livro tá fechado aqui. Eu botei aqui, eu anotei aqui no papelzinho que fica mais fácil. Mas o hábito de hoje, inclusive eu mudei alguns pontos ali do que eu tinha anotado, porque eu estou orando aqui ao Senhor e o Senhor falou uma palavra ao meu coração, veio uma palavra ao meu coração. Eu pedi direção ao Espírito Santo e comecei a fluir na palavra aqui.
E o hábito que nós vamos falar hoje é decreto. Eu não sei se você sabe o que é um decreto. Eu não sei se você sabe como funciona um decreto, tá? Porque por muitas vezes a gente não conhece a jurisdição do nosso país, a gente não conhece, na verdade, nada no que diz respeito à parte jurídica, né? Muita gente é leigo nesse assunto, erradamente, que isso deveria ser ensinado nas escolas, mas eles não querem que você saiba, tá? Mas eu tô te ensinando aqui. Existem leis, existem leis, existem decretos, existem emendas. Então, o decreto, o que é o decreto? Eu vou ler aqui alguns significados, tá, da palavra decreto, que é um decreto, tá? É uma ordem, uma decisão, uma determinação dada por uma autoridade, tá? Uma autoridade superior, tá? Por exemplo, um decreto na sua vida, ele pode ser dado por uma autoridade superior ou por você mesmo. Quem é a autoridade superior na sua vida? Você pode ver aí a sua mãe, seu pai, seus professores, o líder de algum ambiente, o líder de uma igreja. Quem tem liderança na sua vida? Essa pessoa libera decretos sobre a sua vida. E decretos são emanados por palavras. No mundo espiritual, no mundo natural, o decreto é um ato administrativo, precisa ser assinado, outorgado lá, tá? Pela autoridade superior. No mundo espiritual, o decreto é liberado por palavras, tá? Sendo que o decreto ele é diferente de uma lei. O decreto é diferente de uma lei. Nos 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20, o nosso Deus, o nosso Senhor, ele estabelece através de Moisés as leis, tá? Para que o povo venha cumprir. E ele diz, vamos ler lá alguns pontos só para a gente entender. Ele diz dentro desse decreto, dentro dessas leis, alguns pontos muito específicos. Não é difícil você errar. Ele diz assim, ó, não adulterarás, não furtarás. Isso é uma lei. Porque ele está dizendo, aquele que vai fazer vai sofrer consequência da lei. Amém? E, Everton, como que eu faço na minha vida se eu, quando eu era do mundo, eu roubei, eu adulterei, eu menti, eu dei falso testemunho? Aqui diz, ó, não terás outros deuses diante de ti, eu adorei outros deuses. Jesus morreu na cruz do Calvário e a cruz do Calvário foi um decreto no mundo espiritual. A cruz do Calvário foi um decreto no mundo espiritual. O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário é o decreto no mundo espiritual. Então, como que nós fazemos hoje, nós cristãos, que tivemos uma vida no passado e hoje nós decidimos mudar a nossa vida, mas eu estou debaixo de um jugo, eu fiz muita coisa errada e hoje eu estou sofrendo consequência daquilo que eu fiz. Tem como eu sair debaixo dessa consequência? Se for colheita, se for plantio, não tem como, você vai ter que colher, tá? É um processo, faz parte, tá? Mas vai passar esse período de colheita daquilo que é errado. Um exemplo, se você cometeu erros financeiros, você vai colher uma certa escassez por um período até você retornar isso, tá? Sendo que quando você usa a cruz, você está usando um decreto espiritual. Você está dizendo que agora você tem um advogado que está entrando com esse decreto e mudou, ele é uma autoridade legal e ele mudou aquilo que tinha sido liberado pela sua vida, através da sua vida, para a sua vida. Então, como nós vamos identificar esse decreto dentro da palavra de Deus? Lá no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 12, a palavra de Deus diz assim, ó, mas este, Jesus, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, um único sacrifício, tá? Deus ofereceu um único sacrifício, que foi Jesus, pelo pecado de toda a humanidade. Ele está assentado para sempre à destra de Deus. Vamos lá. Jesus foi o sacrifício único que Deus ofereceu pela humanidade. Ué, e agora ele está à destra, ele não está mais, né? Acabou, o trabalho dele acabou. Agora ele se tornou nosso advogado, nosso intercessor. Como nós dissemos na segunda-feira aqui, o ministério do Espírito Santo agora que nós estamos. E o Espírito Santo é que conduz essas informações. E olha o que diz versículo 13. Daqui em diante, esperando
até que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. Ué, Jesus está esperando. Jesus, ele veio na terra, ele tocou o terror, expulsou o demônio, curou, libertou. Não teve ninguém que morreu, que passou por Jesus. Um cadáver que passou por Jesus ficou morto. Todo mundo que estava morto, que Jesus passou perto, essa pessoa tornou a vida. Eu escutei alguém falar, e eu gostei muito disso. Eu gosto de dar assim, a autoria para quem falou, para quem fez, que os dois ladrões da cruz, Jesus morreu antes dele, porque se eles morressem antes de Jesus, Jesus ia ressuscitá-los. Cara, por isso que Jesus morreu antes dos dois ladrões da cruz. Então, assim, o que está dizendo aqui em Hebreus? Uma autoridade da igreja. A igreja pode liberar decretos. Uma autoridade espiritual que a igreja tem. Daqui em diante, Jesus subiu, está à destra do Pai, assentado à destra do Pai, e daqui em diante, o decreto da cruz está sobre a autoridade da igreja. E não é você sozinho que é a igreja. A igreja é constituída como um corpo, bem como um decreto não é feito por uma pessoa sozinha. Existe todo um princípio, um fundamento, tem que passar por algumas autoridades para ele ser estabelecido. Por isso que é um conjunto de regras, é o decreto, tá? Daqui em diante, esperando até que seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Jesus está esperando para que os seus inimigos espirituais, tá? A nossa luta não é contra a carne nem sangue. Seus inimigos espirituais sejam postos por escabelo de seus pés. Quem de nós, irmãos, tem conhecimento e autoridade para liberar um decreto no mundo espiritual? Aqueles que têm vida com Deus. Então, qual é a primeira etapa de um decreto que você pode começar liberando na sua vida? Um decreto sobre a sua vida particular. Por quê? Porque quando você começa a assumir o papel nas áreas da sua vida particular, você vai precisar romper. E para que você rompa em algumas áreas, você precisa liberar decretos espirituais sobre a sua vida. Exemplo, você cresceu ouvindo alguém dizer que você era burro. Estou dando exemplo. Seu pai ou sua mãe não tinha conhecimento, falou que você era burro e você cresceu achando que você era burro. E aí você chega numa certa idade que você ouve alguém dizendo que você não é tão burro assim, você é inteligente. Sendo que você não acredita nisso. O que está acontecendo com você? Você não tomou posse da autoridade sobre a tua mente e a tua vida. Então você, com a sua boca, precisa liberar um decreto dizendo que você é inteligente. Porque normalmente você libera um decreto falando o contrário, falando aquilo que você ouviu no passado. Você ainda está sob um decreto antigo. Você precisa colocar um decreto sobre aquele decreto. Como se fosse uma emenda constitucional, mudando aquele decreto. Vocês estão entendendo aqui o que eu estou falando? Amém? Everton, para que serve esse decreto? Para que eu faço um decreto? Não estou entendendo isso. Vou te explicar para que serve, como funciona, tá? Um decreto. Os decretos funcionam como ato jurídico para complementar ou regulamentar alguma normativa existente. Ou seja, ou ele vem para complementar ou para regulamentar. Alguém falou que você é burro, está liberado. Está liberado esse decreto no mundo espiritual. Você é burro. Então você vai ter que regularizar esse decreto porque ele é inadequado para a sua vida hoje. Alguém falou que você não vai casar. Na sua família ninguém casa. É um decreto no mundo espiritual que foi liberado na sua casa através de uma legalidade. Você vai ter que mudar esse decreto para a sua vida. E como que eu mudo esse decreto? Com o poder da minha palavra. E se eu tiver um conhecimento bíblico, como eu estou passando para vocês aqui hoje, você faz isso no lugar adequado, na igreja. Decretos têm lugares específicos para serem liberados. Lembra que eu falei que ele passa por uma série de sessões até ser liberado? O decreto ele veio do presidente da República, fecha tudo, na época lá do negócio lá, não pode falar o nome. Fecha tudo. Aí ele falou para fechar tudo, mas no Estado não tinha como fechar tudo. Aí entrou a parte jurídica, que também não pode falar o nome, e falou, tá na ordem agora dos governantes das cidades. Aí os governadores, eu decido fechar, eu não decido fechar. Ou seja, tu vê que ele foi mudando de instância. E é exatamente assim na sua vida. Vem um decreto de uma autoridade superior. Se você não tiver conhecimento, você às vezes fala com a sua boca, mas você não tem autoridade suficiente para mudar aquele decreto da sua vida.
Você não tem autoridade suficiente para dizer que uma doença não vai sair da sua família. Você não tem autoridade suficiente para dizer que uma linhagem de morte que está na sua casa, todo mundo morre da mesma doença. Você não tem autoridade para aquilo mudar. Então você precisa estar no ambiente correto para liberar o decreto, que é a igreja. Com autoridade sacerdotal, ele libera uma palavra e muda aquele decreto. Por isso que você vê gente aleijado andando. Por quê? Esse decreto, ele tem um fundamento, que é Jesus. Qual é o fundamento desse decreto? É o que Jesus fez na cruz do Calvário por você e por mim. Vocês estão entendendo aqui? Amém? Tá dando para entender? Dando para compreender? Me responde aí, se vocês estão compreendendo o que eu estou falando, tá? Vamos entender um pouco mais sobre isso, do funcionamento do decreto, tá? Lá em Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, deixa eu chegar aqui, vamos lá, cheguei. Filipenses capítulo 2, versículo do 5, vou ler do 5 ao 11. De sorte que haja em vós, o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, que sendo da forma de Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou, sobremaneira ele deu o nome que está sobre todo nome, para que o nome de Jesus, sobre todo joelho, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, o céu, a terra e o inferno estão submetidos ao decreto da cruz. Por isso que Jesus atua nas 3 esferas: espiritual, emocional e física. Jesus atua nas 3, eu vou colocar 3 porque, né, a tricotomia humana, mas Jesus atua em toda e qualquer esfera. Mas vamos colocar 3 esferas. Everton, eu estou com um problema emocional. Jesus, ele tem autoridade para mudar o decreto da sua vida emocional. Eu estou com problema financeiro no mundo natural. Jesus tem autoridade para mudar. Eu estou com problema espiritual, um demônio que persegue minha família aí há anos. Jesus tem autoridade para mudar esse decreto, sendo que você precisa saber fazer o ato administrativo de mudança de decreto. Se você não tem conhecimento jurídico para fazer um ato administrativo de mudança de decreto, cara, eu tenho que fazer uma live só sobre decreto, como eu disse, o assunto é muito pesado, tá? Hoje eu vou passar superficialmente por esse assunto, tá bom? Como que eu faço uma mudança, um ato administrativo? Eu já disse para você libera com a sua boca, mas você às vezes não tem autoridade espiritual. E como que se tem autoridade? Autoridade, como que eu ganho patente? Eu ganho patente quando eu tenho tempo de luta, de batalha. Por que você não tem autoridade espiritual? Porque você tem pouco tempo de luta, você não passou por algumas lutas espirituais e foi reconhecido no mundo espiritual por ter superado essas vidas, por ter tido vitórias nesses ambientes. Então, quando você não tem vitórias em algumas áreas da sua vida, você perde autoridade. Quando você tem vitórias nessas áreas, você ganha autoridade. E aí, às vezes, só com a sua boca, na sua casa, você consegue mudar decreto. Mas se você não tem autoridade, filho, você vai ter que estar sobre a igreja. Tem coisa que a igreja, só a igreja consegue fazer. Então você tem que estar num ambiente certo. O ambiente que muda decreto. E aí com a sua boca, você tendo conhecimento do que você está fazendo, você consegue mudar um decreto, tá? Eu vou dar um exemplo aqui muito extraordinário, que eu amo esse exemplo, de alguém que era um garoto. Vamos falar de Davi, né? Naturalmente. Que ele conhecia sobre decreto. Irmão, eu não vou nem dizer que ele conhecia, se ele não conhecia, eu sei que ele usou. Ele usou e usou com maestria. Ele usou com fundamento. Sabe aquela pessoa que faz o negócio ali com detalhe? Sabe o que está fazendo? Foi Davi liberando um decreto. Davi, um garoto, liberou um decreto no mundo espiritual. Olha o que um garoto fez. E aí eu quero que você entenda como que você vai mudar algumas coisas na sua vida. Eu estou passando aqui superficial. Depois eu vou fazer uma live só de decreto, tá? Vou fazer uma live só disso. Mais para frente, vou fazer uma semana, tá? Disso aí, tá? Mais para frente. Vamos lá.
Davi, lá em 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 41, eu vou ler até o 47. O filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e o que levava o escudo ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porque era jovem, ruivo e de gentil presença. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou algum cão para tu vires a mim com paus? Observe isso aqui, para tu vires a mim com paus, tá? Depois eu vou explicar isso. E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Ele, Golias, tentou liberar um decreto, que ele já estava liberando sobre Israel por 40 dias. Tem homem aí? Tem homem aí? É decreto, meu irmão. Decreto de medo. Lembra, quem viu a live do meio-dia ontem, viu o que eu falei sobre o medo. É a primeira arma no mundo espiritual. É a principal arma que o inimigo usa. Tem homem aí, os caras se acovardaram, acabou, ele começou a liberar sentença, 40 dias liberando sentença. Entrou na mente da galera, o mundo espiritual ali já se movendo, Israel já todo mundo com medo, o nego começou a fugir. Aí veio Davi, um garoto. Aí o que ele faz? A gente tá achando que a luta é natural, mas a parada é espiritual. Tu tá achando que a tua luta é natural, mas a guerra que você tá é espiritual. Olha Golias, eu acho que Golias entendia, porque ele tinha um sacerdote, ele é ungido para essa guerra. Ele entendia algumas dinâmicas. Vamos lá. E o filisteu amaldiçoou Davi. Ele entrou na guerra liberando um decreto sobre a vida de Davi. Vamos lá. Disse mais o filisteu a Davi: venha a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Acabou. Eu estou dizendo que você vai morrer, que eu vou pegar a tua carne e vou deixar aqui para os bichos comerem. Ele já liberou o decreto de morte. Olha, ele primeiro liberou um decreto de medo, ele amaldiçoou Davi, e depois ele liberou um decreto de morte, tipo, ganhei a guerra. Medo e morte. Acabou, vai entrar na mente dele, vai morrer, tá morto. Quem não está posicionado no mundo espiritual, assume decretos que o inferno libera sobre a tua vida. Às vezes tem gente, eu já ouvi o inimigo falar no meu ouvido, dentro da igreja. Minha filha e minha esposa estavam na casa da tia dela, da minha esposa. O inimigo falou assim, ó, no meu ouvido, eu ouvi. Ele fala assim, ó, eu vou matar as duas no acidente. Quando eu ouvi, eu tô orando, tô adorando a Deus, olha isso, eu tô adorando a Deus, dentro da igreja. Eu tô adorando a Deus. Eu ouvi. Eu vou matar as duas. Eu vou matar as duas. Se eu assumo aquele decreto com a minha boca, eu falo assim, meu Deus, o inimigo falou que vai matar. Eu acabei de liberar com a minha boca. Eu outorguei um decreto que eu ouvi. Sabe o que eu fiz? Na hora, com a minha boca, eu falei, Senhor, no nome de Jesus, a minha esposa e a minha filha não são minha esposa e minha filha, são suas filhas. E a vida delas está submetida ao seu poderio. Eu entrego nas suas mãos a vida da minha esposa e da minha filha hoje. E que o Senhor conduza elas duas conforme a sua vontade e o seu querer. Acabou. Acabou. Falei, Senhor, e aí eu falei mais coisas, né? Falei, tem misericórdia, que eu possa viver longos anos com a minha família, e comecei a liberar com a minha boca orando. Então a gente precisa entender o funcionamento do mundo espiritual, entender como que quebra um decreto, porque no mundo espiritual, uma informação que chega na sua mente, que você acha que é a sua cabeça, é o inimigo soprando algo. Paulo identificou isso como dardo inflamado, tá bom? Golias fez isso aqui, ó, sendo que Golias fez no mundo natural, ele liberou um dardo inflamado sobre Davi. Olha o garoto o que fez, olha Davi, versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada, com lance e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Quem é que entra numa luta colocando Deus na frente? Quem tem conhecimento no mundo espiritual. Quando você ora, eu começo a minha oração, repara só, começa assim, Senhor, em nome de Jesus. Acabou. Acabou. Senhor, no nome de Jesus, pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Acabou. Você entrou na luta colocando o céu na frente.
Aí agora tu pode descer a lenha, tu vem falando tudo que está acontecendo. Libera tudo no mundo espiritual, porque o inimigo está entrando nessa área financeira, área isso, mas eu não aceito isso, Senhor. Senhor, eu quero liberar um decreto de mudança, e você começa a liberar palavras. Como eu disse, entenda, se você não tem autoridade, vitórias, batalhas vencidas, você precisa estar no ambiente adequado, que é a igreja. Vamos entender isso aqui também, tá? Vamos lá. A quem tu tens afrontado. Hoje mesmo, olha Davi mudou o decreto de Golias. Meu Deus, isso aqui é tremendo. Hoje mesmo, o Senhor te entregará na minha mão. Ferir-te-ei e tirarei a tua cabeça. E os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e à besta da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Irmãos, Davi condicionou não só a morte de Golias. Davi liberou um decreto sobre todos os filisteus. Hoje eu vou te matar, vou arrancar tua cabeça, e hoje eu não vou dar teu corpo não. Tu falou que vai dar meu corpo, né? O meu corpo tu não vai dar, mas eu não vou dar o teu corpo não, vou dar o corpo de todos os filisteus, porque a gente vai vencer essa guerra, porque é o Senhor que está comigo. Olha como Davi... E aí, por que eu falei para você prestar atenção no pau? Davi estava com um pedaço de madeira, um cajado e uma funda na cintura e as pedras na bolsa. Como que ele arranca a cabeça de Golias, meus irmãos? Olha isso aqui. Davi agindo pela fé. Como Davi, um garoto, vai arrancar a cabeça de Golias se ele não tem espada? E ele falou que ia arrancar. Aqui, ó. Ferir-te-ei e tirarei tua cabeça. Como é que ele vai tirar a cabeça se ele não tem espada? Você está entendendo o que é um decreto? O decreto, pela fé, você libera o que você quer executar. Vou repetir, porque, né, na internet a gente tem que ter alguns cuidados. Você, se não tiver autoridade espiritual, o que é autoridade espiritual, Everton? Batalhas vencidas. Dá patente. Quanto mais tempo de luta eu tenho, e quanto mais batalhas vencidas eu tenho, eu ganho patentes no mundo espiritual. E aí eu, por exemplo, consigo liberar alguns decretos dentro da minha casa. Tem coisa que eu não consigo fazer. Eu vou precisar da autoridade de um sacerdote, ou seja, o meu pastor. Quem tem mais batalhas do que eu vencidas dentro do ambiente da igreja, que ainda tem esse detalhe. Existem ambientes, tá, que o decreto ele precisa passar para que aquele decreto funcione. Esse ambiente que Davi estava, eu não sei se vocês lembram, eu não sei se é o Vale de Socó, eu não lembro aqui agora, o vale que aconteceu essa luta, mas é um ambiente de guerra. Ali, Israel, ele viveu várias lutas naquele ambiente ali, e até hoje é assim, tá? Tem um vale lá em Israel que Apocalipse diz que as últimas guerras vão ser nesse vale, é o vale que Davi enfrentou Golias, é o mesmo ambiente de guerra. Então, por isso que tem ambiente, por isso que a gente precisa estar na igreja, porque a igreja é um ambiente de guerra. E aí, nesse ambiente, você precisa liberar decretos. Se você não tem autoridade, se você não tem batalhas vencidas, você precisa ter gente com cobertura, que a gente chama de cobertura espiritual. Gente com batalhas vencidas para liberar esse decreto por você, tá bom? E aí, olha como é que Davi encerra, 47. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra e ele vos entregará na nossa mão. Davi, eu não sei, não dá para dizer, naquela época não tinha Bíblia, tá, gente? Naquela época, a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio, ele era passado de geração em geração falando, de pai para filho. E Davi, todo judeu, ele conhecia a palavra, as escrituras, através do que o pai dele falava para ele. A diferença é quem seguia. Davi, a gente bem sabe que ele tinha relacionamento com Deus. Ele não só vivia a palavra, ele não só escutou, mas ele seguia a palavra, seguia as leis de Deus, tá? Então, meus irmãos, o que eu tô indo já para o final aqui, o que eu quero dizer para vocês nessa live de hoje, como eu disse, ela é profunda, é poderosa. A gente não desenrolou todo o rolo aqui, tá? Isso aqui é um assunto muito profundo, muito profundo. E vamos lá. Então, eu quero descortinar algumas coisas aqui. Vou dar para vocês algumas dicas, coisas que eu faço como decreto quando eu estou em determinados ambientes.
Decretos que eu faço quando eu estou em determinados ambientes para minha vida, porque a autoridade aqui da minha casa sou eu. Eu sou a autoridade sacerdotal da minha casa, o homem. E eu tenho que ter esse conhecimento. Ontem mesmo aconteceu isso. Eu estava na igreja com a minha filha, com a minha esposa. Minha esposa ia pregar. O que eu fiz? Chamei a minha filha, chamei a minha esposa, abracei as duas e comecei a profetizar sobre a vida delas, referente ao que ia acontecer. Pedi para que o Senhor guarde elas, blinde a mente delas, para que a pregação fluísse. E comecei a liberar decretos sobre a vida delas. Por quê? Porque a gente acha que a luta ela acontece antes, mas ela acontece também depois. A batalha espiritual ela é circunstancial. Então assim, o inimigo ele pode te atacar antes de você pregar, mas ele pode te atacar depois de você ter pregado. Então eu cerquei elas com palavras proféticas de decreto no mundo espiritual. Everton, eu faço o decreto assim, orando na minha mente? Não, isso não é decreto, isso é oração, você está falando com Deus. O que é decreto? Em oração é você falar com Deus. O que é decreto? É você falar para o mundo espiritual. Não é para Deus. Quando você fala com Deus, você está orando. Quando eu falo uma palavra no mundo espiritual, por isso eu preciso ter autoridade, eu estou liberando decreto. Viu a oração que eu comecei aqui, a live, quem estava no começo da live? Eu já liberei decretos. Eu pedi para que anjos do Senhor fossem enviados aí para sua casa, aqui para minha casa, cercasse o ambiente para que a live fluísse, a mão do Senhor estivesse aqui, que o Espírito Santo conduzisse, e eu comecei a pedir. Eu entrei com requerimentos no mundo espiritual, pedindo aquilo que eu preciso para o momento. Eu liberei decretos para essa situação aqui. Deu para entender? Deu para entender o que é um decreto? Como que funciona um decreto? Como que se libera um decreto? Everton, é muito interessante. Tá? Eu estou indo para o final aqui, a gente vai bater 35, eu fecho a live, tá? E eu vou orar com vocês. O que acontece? Quem me conheceu, eu tenho 5 anos de crente. E eu, como eu disse, eu gosto da Bíblia, eu busco ser profundo naquilo que eu faço. Irmãos, é incrível. A minha vida mudou muito nesses 5 anos. Muito. Sendo que os próximos 5 anos, cara, vocês não têm noção do que tem reservado. Eu também não tenho. E por que eu estou falando isso aqui? Porque além de um decreto, eu quero testificar a sua fé. Para você entender que Deus, ele não salva, aleluia, Deus, ele não salva com espada nem com lança, não é na força do teu braço, não é com as técnicas que você tem. Do Senhor é a guerra, do Senhor é a guerra. Se eu tenho conhecimento do mundo espiritual, quem vai contra um decreto, uma palavra, um estabelecimento do Deus Altíssimo? Se eu tenho consciência de quem eu sirvo, que guerra que eu vou entrar que eu não vou vencer? Everton, mas eu não quero entrar em guerra. Você conhece crente assim? Eu vou sofrer retaliação. Então você não é nem crente. Na verdade, você não teria nem que ter nascido. Porque guerra, batalha espiritual, não é para quem é crente. Batalha é para quem nasceu. Para quem está pisando na terra. Ou você conhece alguém que vive uma vida plena aqui na terra. Não tem problema nenhum. Tem gente que... Qual é a diferença? É gente que não conhece o mundo espiritual. E tem gente que conhece o mundo espiritual. A diferença é só essa. Só essa. Tá? E muito mais coisas a gente deveria conhecer e não conhecemos. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Porque em 5 anos eu vejo uma projeção muito grande a partir do conhecimento bíblico, conhecimento das escrituras. Então a minha visão para daqui a 5 anos ela é extraordinária. Deixa eu falar aqui com mais ênfase. A minha visão da minha vida para daqui a 5 anos ela é extraordinária. Por quê? Porque o Senhor tem me ensinado sobre mistérios do reino, decretos, palavras, enfim, muitas coisas. Então aqui eu dei uma passada por cima de um dos hábitos de sucesso, de pessoas que têm sucesso. Ela decreta sobre a vida dela. Ela libera palavras sobre a sua vida. E eu libero palavras sobre a minha vida. Como eu sou um cara que já conheço, tu acha que eu libero essa palavra onde? No meu quarto, deitado na minha cama? Ou tu acha que quando eu estou na igreja, que o céu abre, eu entrego aquele projeto que eu tenho para o Senhor? Falo, Senhor, lembra desse projeto aí? Vamos comigo, Senhor. Senhor, eu sei que vai ser difícil, mas abre as portas. Senhor, traz gente. Traz gente para investir no projeto, traz gente para fazer. E acontece. Acontece porque Deus não falha. Do Senhor é a guerra.
Tu acha que eu libero esse decreto aonde? Deitado debaixo da minha coberta ou quando eu subo o monte no primeiro dia do mês? Eu subi o monte no primeiro dia do mês, o pau tá quebrando, todo mundo orando lá, o céu aberto. E eu falo, Senhor, lembra, Senhor, daquilo que eu pedi pro Senhor no começo do ano. Lembra, Senhor, faz. E Deus faz. Deus faz. Everton, eu tô aqui todo errado, de qualquer jeito com Deus, aí... Nem aqui no mundo espiritual. Você não pode entrar na frente do juiz. Tenta chegar de bermuda em juízo. Vai lá no juízo aqui na terra, de bermuda, para ver se ele te recebe. Então tem maneiras para você chegar. Se aqui na terra um juiz não te aceita de bermuda, e eu não estou falando de vestimenta, tu acha que você com a tua roupa de qualquer jeito, não digo roupa natural, espiritual, você com a sua vida de qualquer jeito vai chegar diante de Deus e ele vai aceitar? Para e pensa, reflete nisso, tá? Irmãos, vou encerrar aqui, o assunto é extenso, mas eu quero orar por vocês. Eu quero orar para que esse conhecimento ele não seja raso. Hoje eu dei uma passada aqui, 35 minutos, não dá para saber tudo sobre esse assunto, mas eu vou orar para que Deus venha descortinar e você continue aqui comigo e a gente possa ser um canal de liberação de decretos aqui, tá? Nós possamos ser um canal de mudança de vida através da palavra de Deus. Amém? Orem comigo em nome de Jesus. Senhor, no nome de Jesus, no poderoso nome do teu filho Jesus, falamos aqui, Pai, de coisas espirituais, Senhor. Falamos aqui verdadeiramente, Pai, de hábitos daqueles que têm sucesso, Pai. Aqueles que com o poder da palavra liberada, Senhor, entendem o que estão fazendo, fazem de maneira adequada e alcançam o seu favor. Senhor, nós não estamos barganhando aqui, Pai. Nós estamos mostrando, meu Senhor da glória, que nós temos pleno conhecimento de quem servimos, Senhor. Senhor, e nós servimos a um Deus vivo e soberano, dono da guerra, dono do ouro, dono da prata. Contra a palavra de Deus, quem poderá se levantar, Senhor? Senhor, a tua palavra diz, agindo eu, quem impedirá, Senhor? E o tempo todo a tua palavra nos mostra que o Senhor, a sua soberania, Pai, ela foi estabelecida sobre a terra, Pai, e a cruz do Calvário reconectou, Senhor, os teus filhos, Senhor, ao teu trono, Pai. E hoje nós podemos liberar com a nossa boca, no nome de Jesus, pelo sangue derramado na cruz do Calvário, decretos que mudam vidas, decretos que mudam a nossa vida, que mudam histórias da nossa família, Senhor. E nós não queremos, Pai, ficar na superficialidade disso. Nos leva num nível profundo. Nos leva a águas profundas, Senhor, nos mostra como funciona esta área de decreto, Pai, e que este hábito daqueles que entendem o mundo espiritual, que liberam decretos, Pai, este hábito possa ser constante na nossa vida, que possamos ver mudança, que possamos ver evolução, que possamos ver transformação através do poder da palavra na nossa vida. A sua mão possa operar, Senhor, é o que te pedimos e te agradecemos, meu Pai. Pai, cerca, Pai, o ambiente com seus anjos, Senhor. Senhor, cuida de cada um dos meus irmãos, nos leva para o trabalho, para as nossas funções e afazeres ao longo do dia, e que possamos entender essa dinâmica e hoje ter um dia de paz e tranquilidade. No nome de Jesus é o que eu te oro e eu já te agradeço, crendo na vitória, em nome de Jesus. Irmãos, muito obrigado por vocês estarem comigo até aqui. Hoje, como eu disse, a palavra é muito profunda, não dava para eu fluir muito aqui, mas eu acho que o que tinha que passar deu para passar. Amanhã, 5h59, nós estaremos aqui novamente. Hoje, meio-dia, tem live extra. Estou fazendo uma live meio-dia, falando sobre o livro. E não dá para pegar ali não, tá ali atrás. Mais Esperto que o Diabo, tá? Também a gente vai fazer, cara, essa live eu não tô deixando salva, porque ela é pesada. Ontem, minha esposa brigou comigo aqui, eu não cumpri com alguns protocolos para entrar na live, e de fato eu dei alguns moles, por isso que eu tô falando, não dá para fazer as coisas de qualquer jeito, tá? A gente pode ter algumas questões, e aí, mas se você puder, vem meio-dia comigo, que é uma live poderosa. Eu tô falando mais ou menos sobre o mesmo assunto, como lidar com o mundo espiritual, então vem comigo pra gente mergulhar descortinar a palavra de Deus através daquilo que Deus tem confiado aos seus servos. Amém? Tamo junto. Fiquem todos com Deus. Até amanhã, 5h59. Hoje, live meio-dia. Paz.